Estou muito feliz neste domingo, dia 12/7/2023, que estou gravando este vídeo. Eu atingi a marca de 20 quilos reduzidos. E eu vejo muita gente focada na carnívora apenas em emagrecer. O emagrecimento é o menor dos benefícios. Quando você emagrece com a carnívora, você está tirando de cima do teu corpo um monte de outros danos provocados pelo carboidrato excessivo no teu corpo. Eu tenho 52 anos. Então, nesses meus 52 anos, eu venho bombardeando meu corpo com carboidratos. Por quê? Porque era o melhor alimento do mundo. E aí eu tenho que contar uma coisa para você. Carnívora não é dieta. Carnívora não é dieta. Carnívora não é dieta. Por que a carnívora não é dieta? Carnívora não é dieta porque ela é a mudança de hábitos alimentares tóxicos, comer carboidratos, para hábitos alimentares saudáveis, comer carne. É quando eu falo para você que a carnívora não é dieta, porque a carne ela não cura você. Todos os sintomas adversos e desagradáveis que você tem foram provocados por lesões, pelo excesso de carboidrato, que é metabolizado açúcar, e o açúcar é o maior inflamatório que existe. Então, se tudo que você come é metabolizado açúcar, tirar o açúcar do cafezinho não faz diferença nenhuma. Mas o teu corpo danificado por tanto carboidratos, e é o meu exemplo de 52 anos comendo carboidrato, agora estou chegando a 90 dias, e estou muito feliz pelo meu resultado. Quando você reduz esse peso, o peso é a fachada, a parte da frente, a parte visual. Dentro do teu corpo, muita coisa está sendo corrigida. E como é que a carne corrige isso? De uma forma extremamente eficiente, a carne desativa todos os gatilhos de dores, dificuldades, doenças autoimunes, tudo isso é desativado pela carne. Porque a carne é o anti-inflamatório mais eficiente que existe na face da Terra, de verdade, sem química, sem efeito colateral. Agora você precisa fazer da forma correta. E eu estou muito feliz com esse resultado. E quando você começa a estudar, eu já consigo hoje ter a clareza de entender que essa regra do carboidrato como a melhor comida do planeta, essa mentira que não foi contada, ela tem no máximo 100 anos. E olha o estrago que está fazendo. Depois de todo esse tempo comendo carboidratos, a galera que chegou aos 50 anos, assim como eu, está todo estourado. Aí você vai ter doença autoimune, eu tive duas, você vai ter dores articulares, as pessoas acreditam que o velho precisa estar todo dolorido. Eu brinco com aquela condor, com a idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá, condor... Não! Você pode chegar a essa idade de forma saudável, mas você precisa comer o alimento correto. E o alimento correto não é o carboidrato. O carboidrato é o que está lhe matando. A nossa longevidade passa, primeiro, pela alimentação correta. Carne com gordura, água e sal. Isso chama-se carnívora restrita. Aqui eu faço. Segundo, na carnívora restrita, você passa a fazer uma coisa naturalmente, que é jejum intervalados. Ou seja, eu consigo comer ontem, ao meio-dia, eu almocei. E eu consigo almoçar novamente ao meio-dia de hoje, sem mastigar, só tomando água. Nossa, mas como é que você consegue? Não é que não tem dificuldade. Quando você come um alimento completo, você não fica beliscando. Quando você come um alimento fraco, você vai sentir fome o tempo inteiro. É essa a diferença fundamental. Então, como a carne é este alimento completo, quando você se alimenta de carne, você chega ao nível de saciedade. Quando você chega ao nível de saciedade, você não fica beliscando, você não fica comendo entre um horário e o outro. Você consegue aguardar tranquilamente, sem aquela coisa que, meu Deus, nossa, que fome, que vontade de comer. Você não sente isso. Na casa em que eu estou, minha filha não é carnívora. Minha filha tem 26 anos, é minha caçula. Eu vejo minha filha, ela come o tempo inteiro.
Minha filha é magrinha. Mas por que ela come o tempo inteiro? Ela não come o tempo inteiro porque ela é um esmeril elétrico. Ela come o tempo inteiro porque ela não é carnívora. Ela se alimenta de carboidratos. E como o carboidrato é fraco, você não para de comer. Para a indústria alimentícia, isso é um sonho de consumo. Isso é fantástico. Porque você tem pessoas que estão comendo o tempo inteiro. E olha o que isso vai provocar no nosso povo, na nossa sociedade, quando eu falo é global, mundial, planetária, nos próximos 500 anos. Cenário da sociedade contínua comendo carboidratos hoje. Alto consumo de grãos e açúcares. Amidos, fibras alimentares e processados, ultraprocessados. A saúde geral, olha o que vai acontecer com o corpo das pessoas. Doenças crônicas tornando-se regra, não há exceção. Resistência a insulinas, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas, obesidade afeta a maioria da população. Antes dos 40 anos, já está acontecendo isso. Aumento explosivo de doenças autoimunes, também já está acontecendo isso. E inflamatórias. Com a barreira intestinal constantemente irritada, inflamação crônica e picos de glicose, o sistema imunológico fica desregulado. Condições como lúpus, artrite, tireoides, esclerose múltipla são cada vez mais precoces e frequentes. O envelhecimento é acelerado. E a menor autonomia, a glicação, a reação do açúcar com proteínas, destrói colágenos, vasos, nervos e órgãos. A sarcopenia é a perda da força, aparece cedo. Sarcopenia é quando você perde a tua massa muscular. Você vai ficando sem músculo. Sem músculo você fica sem sustentação. E a expectativa de vida pode até subir por tecnologia médica, mas a qualidade de vida cai drasticamente. Mais anos vividos com doença, dor e dependência. Custo insustentável. Os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados. A medicina passa a tratar sintomas, não causas, gerando uma sociedade cada vez mais dependente. Isso já acontece. Mais dependente de remédios, cirurgias e equipamentos. Mudança evolutiva indesejada. Ao longo dos séculos, a seleção natural favorece pessoas com maior tolerância ao açúcar, mas isso vem acompanhado de metabolismo mais fraco, menor massa muscular e menor capacidade de adaptação a esforços. A obesidade está nos matando aos poucos e esse cenário ele é progressivo e em velocidade rápida. O cenário 2, a nossa sociedade é baseada em carnes e gordura. Alimento de origem animal sem grãos, açúcares ou nutrientes ou antinutrientes. A saúde geral, queda drástica das doenças metabólicas, sem picos de insulina e a glicose. A resistência à insulina quase desaparece. Diabetes, obesidade e problemas cardíacos tornam-se raros, restrito a casos genéticos ou outros fatores não alimentares. Sistema imunológico equilibrado, sem permeabilidade intestinal excessiva e sem inflamação crônica. O risco de doenças autoimunes cai muito. O corpo aprende a reconhecer o que é próprio e o que é estranho. Articulações, músculos e órgãos mais fortes, colágeno, aminoácidos completos, minerais absorvíveis e gorduras de qualidade mantêm a estrutura do corpo. A sarcopenia é retardada ou evitada. A força e agilidade permanecem até idades avançadas, clareza mental e longevidade funcional. Cetonas como combustível cerebral, a autofagia ativada significam menos declínio cognitivo, menor risco de Alzheimer e maior capacidade de aprendizado e decisão. A expectativa de vida útil aumenta mais anos com saúde, energia e independência. Evolução favorável ao longo de séculos. O corpo se adapta e ainda mais ao uso de gordura e proteínas como combustível principal. A digestão se torna mais eficiente, a necessidade de enzimas para plantas diminui e a genética favorece indivíduos com metabolismo robusto e resistente a danos. Fiz isso através da IA, pedi para a IA fazer uma comparação de como seria a nossa sociedade daqui a 500 anos comendo carboidratos e daqui a 500 anos comendo carne. Infelizmente, nós que descobrimos a carnívora estamos sendo considerados os alienígenas. Por quê? Porque a nossa sociedade que evoluiu até os últimos 100 anos comendo carne, hoje acredita
em sua grande maioria, que a carne é tóxica e o carboidrato é a salvação. E aí é como se você tivesse um rebanho de carneiros, de cordeiros, se jogando no penhasco todo feliz porque ele acredita que está sendo salvo em morrer comendo carboidratos. E aí tem os rebeldes, eu estou na categoria dos rebeldes. Os rebeldes são a galera que descobriu o benefício da carnívora e se recusa a aceitar o veneno lindinho que são os carboidratos. E isso está acontecendo em uma velocidade gigante. A quantidade de doenças que hoje tem acontecido na nossa sociedade é surreal. E esses venenos, os quais eu estou falando para vocês, é mais comum do que você imagina. Você vai em qualquer atacarejo, em qualquer grande supermercado, em qualquer grande rede de supermercado, praticamente tudo é carboidrato. O que nos engorda, o que nos adoece, o que cria nossos problemas de saúde, coração, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, é o consumo exagerado de carboidratos. Nossa, Mauro, mas eu não como exageradamente. Coloca você comendo carboidratos durante 50 anos da tua vida, 40 anos da tua vida. Será que é exagerado? Você come carboidrato todos os dias. Então não existe um consumo seguro de carboidratos. Por quê? Porque você passou a vida destruindo o teu corpo comendo carboidratos. E o carboidrato está te matando. E você não acredita até descobrir que você tem câncer. É uma doença que é provocada pelo consumo exagerado de carboidrato, de açúcares. E todos os carboidratos são metabolizados açúcares. Se eles são metabolizados açúcares, então você está comendo todo dia uma overdose de açúcar. E eu falei do câncer. O câncer pode ser considerado uma doença autoimune. Por quê? Porque o câncer é o teu corpo sendo atacado pelo seu corpo. Células do teu corpo danificadas atacam um determinado órgão do teu corpo e aí você tem uma infinidade de câncer. Tem mais de 100 tipos diferentes de câncer que pode nos afetar. E interessante que raramente a gente ouve falar sobre isso. O câncer, a célula cancerígena, só se alimenta de açúcares. Ou seja, todos os carboidratos que você come se transformam em açúcares. Se você come açúcares e você está fazendo um tratamento de câncer, o carboidrato está alimentando as células cancerígenas no teu corpo. Então, obviamente, se o câncer está sendo alimentado pelo excesso de açúcar e as células cancerígenas só se alimentam de açúcares, obviamente você precisa cortar o carboidrato. A tua obesidade não é gordura, ela é o efeito inflamatório do excesso de açúcares. Então, tudo que nós temos hoje nos leva a adoecer. A vida saudável, comendo carboidratos que nos venderam lá atrás, é uma excelente campanha de marketing. Já falei isso várias vezes e vou repetir. Lá atrás tiveram uma ideia incrível. E não é a primeira vez que fazem isso com a nossa sociedade. Toda vez que querem mudar algo na nossa sociedade, utilizam o pânico como ferramenta de manobra. Te fazem ter medo da carne. E aí você, nossa, meu Deus, eu vou morrer se eu comer carne. Aí você vai comer carboidrato. E o carboidrato é veneno. Nossa! Descobriu que o carboidrato é veneno? Pois é. Aí você só vai acreditar que o carboidrato é veneno quando você passar 30 dias comendo apenas carne. E aí você desincha, as dores desaparecem, as inflamações desaparecem. E aí tem uma coisa excepcional que também não te contam. O açúcar, ele vicia mais do que qualquer droga que você possa imaginar. Você é viciado em açúcar. Você foi treinado para ser viciado em açúcares. E o açúcar está te matando. E você come este veneno todo feliz. Naquele bolo de chocolate, naquele leitinho carregado de açúcar, naquele biscoitinho. E o integral é pior do que o outro.
Então, nossa, mas eu só como integral. O integral quer dizer que é mais concentrado. Ou seja, o carboidrato continua sendo venenoso, sendo integral ou não. E aí, a indústria fantástica criou o alimento perfeito. Chama-se ultraprocessado, que é ainda pior do que o carboidrato. Mas, quando você olha para o carboidrato, eles vão dizer, não, ele não tem esse problema. Aí, você sabia que os óleos vegetais, lá atrás, era lubrificante? Pois é. Alguém, algumas décadas atrás, descobriu e falou assim, não, peraí, vamos transformar esse óleo lubrificante numa coisa lindinha, vamos botar um rótulo bonitinho, botar um coraçãozinho, esse coraçãozinho, e dizer que é saudável, que protege o coração. Aí você caiu de novo, por quê? Usaram o pânico, gordura mata, gordura terrível, gordura provoca câncer, gordura entope o coração, gordura entope as artérias. Mentiram de novo para você e utilizaram o pânico como ferramenta. E você, feito um pato, caiu de novo. Aí você come ultraprocessados, saudável, você come carboidratos, saudável, você come carboidrato integral, saudável. E tudo isso é uma grande mentira que te contaram. Se tudo isso é saudável, por que essa epidemia de pessoas adoecendo? Se tudo isso é saudável, por que crianças estão se tornando diabéticas? Coisa que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era surreal. Isso não acontecia. Só se fosse um problema genético, biológico, mas não por alimentação. E aí você acredita que a sua alimentação é incrível. Você torra uma fortuna com veneno. A indústria alimentícia está super feliz. A indústria farmacêutica adora que você adoeça. Por quê? Porque ele não vai te vender a cura nunca. Ele só te vende o paliativo. Porque ele não quer que o cliente morra. Ele quer que o cliente fique vivo. Ai, mas as minhas dores... Problema seu. Eu vou te vender aqui um remedinho para dores articulares. Ai, a minha dor de cabeça, minha enxaqueca. Eu vou te vender um remédio para enxaqueca. Ai, eu tenho aqui um problema de prisão de ventre. Ah, eu vou lhe vender um excelente produto aqui que vai liberar o seu intestino. A sua flora intestinal vai ficar perfeitinha. Ou seja, você já percebeu que para todos os sintomas nocivos para o teu corpo, a indústria farmacêutica tem um remedinho. E esse remedinho é exatamente o remédio que está na carne. Então eles não querem que você descubra que está na carne. A indústria alimentícia, ela já disse mais de uma vez. Existem estudos sobre os benefícios da carne. Existem. Só que são estudos independentes, estudos pequenos. Por quê? Porque exige uma estrutura financeira gigante para fazer um estudo realmente grande. E você acha que a indústria alimentícia vai bancar um estudo que vai quebrar toda a narrativa, que vai desmanchar toda a narrativa de que o carboidrato está lhe fazendo mal. E esse carboidrato lindo, maravilhoso, incrível, que está te matando, que ele é tóxico. Claro que a indústria não vai pagar por isso. Ela vai lhe dizer que o teu carboidrato, que é aquele veneno que você come todo dia, que é uma delícia. Que ele é incrível, que ele está salvando a tua vida. Que aquela barrinha de cereal fit que você come, que ela está carregada de antinutrientes, ela é perfeita. Então, eu preciso que você acredite que ela é perfeita para que você continue comendo. Se você descobrir que ela está te matando, você vai comer? Não, eu não comeria. É por isso que depois que eu descobri que o carboidrato é esse veneno tão tóxico, eu parei de comer carboidratos. Eu, nos meus 52 anos, eu já estava com... Primeiro, eu tinha 106 quilos quando comecei. Segundo, eu tinha muitas dores articulares. Tinha doença autoimune, psoríase. E um monte de outras coisas. Em menos de 90 dias, tudo isso desapareceu. Nossa, amor, é mágico? Não, não é mágico. É eficiência. A carne é eficiente em desarmar todos os gatilhos inflamatórios do teu corpo. O carboidrato é também extremamente eficiente em danificar o teu corpo. Você escolhe.
Eu não estou aqui dizendo que você precisa deixar de se alimentar de carboidratos. A liberdade é tua, a escolha é tua, o corpo é teu. Eu escolhi. E eu estou muito feliz, porque eu reduzi 20 quilos. Todas as inflamações que eu sentia desapareceram. Então, se desapareceram, cara, eu não quero que volte. Como é que eu fiz para desaparecer? Parei de comer carboidratos. Se eu parei de comer carboidratos e tudo isso desapareceu, eu vou continuar sem comer carboidratos. Nossa, mas o carboidrato é a comida perfeita. Mentira. O carboidrato, ele é o veneno perfeito. Ele é a isca maravilhosa porque você come o carboidrato sorrindo. Você come aquele bolo de chocolate, nossa, que delícia. Você não tem noção do estrago que está fazendo. E para os homens, uma coisa incrível. O ultraprocessado e o carboidrato destrói a tua testosterona. O pinto não vai funcionar mais. E gradativamente isso vem acontecendo. E aí você acha, nossa, mas o carboidrato que eu estou comendo, vou ter que... A indústria farmacêutica vai lhe salvar, ela tem aquele remedinho para que a tua virilidade volte. Mas se você passa a comer carne com gordura, a tua testosterona é produzida naturalmente sem efeitos colaterais. Você não precisa se preocupar se teu coração vai parar ou não vai parar, porque você tomou uma pílula azulzinha. Então, a indústria farmacêutica não quer que você saiba, ela não vai pagar um estudo que prova que todos os remédios que elas estão te vendendo, você encontra na carne. De forma biodisponível, de forma eficaz e sem efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral de comer carne da forma correta, do jeito certo? Emagrecer e ficar saudável. Qual é o efeito colateral de comer carboidratos? Adoecer, ter um monte de efeitos colaterais, ter problema de saúde pelo resto da sua vida, até que você morra. Mas você está dizendo que eu vou morrer amanhã? Claro que não. Não é interessante que você morra amanhã. É interessante que você viva até os 70, 80 anos, com dores, com problemas, mas tem remédio. Você tem aquela sacola cheia de remédio? Exatamente. Essa é a meta, que você tenha uma sacola cheia de remédios. Eu não estou lhe falando sobre a carnívora para que você mude. A escolha é tua. Eu escolhi ser carnívoro e estou muito feliz com os benefícios. Pretendo continuar carnívoro porque a saúde é maravilhosa. Eu estou feliz porque estou saudável e pretendo continuar saudável. Como é que eu vou continuar saudável? Sendo carnívoro. Carboidratos, cortei da minha vida. Eu descobri o veneno que eu estava me alimentando. Não preciso mais dele. Então, sou carnívoro, continuo carnívoro e pretendo continuar carnívoro.